Olá, boa tarde. É provável que você vá ouvir aí uma ave cantando, sibilando, porque ela fica aqui bem pertinho de onde nós estamos transmitindo, e normalmente às 4 horas da tarde é a hora que elas chegam para o ninho, e aí se você escutar, aproveite, porque isso é a força da natureza. Hoje, dia 10 de julho de 2022, aqui em nome do Leão, Lar Espírita Alvorada Nova, que fica aqui em Parnamirim, no Rio Grande do Norte, coladinho com Natal. Estamos aqui para mais uma domingueira. E quem vem falar com a gente hoje é a nossa amiga Sabrina, que reside lá em Orlando, na Flórida, Estados Unidos. Ela vem falar de um tema muito interessante que já já a gente comenta. Enquanto isso, nós queremos lembrar que o Leão é uma instituição ampla, não somente em termos físicos, mas, sobretudo, nos trabalhos que o Leão desempenha. Nós temos os nossos idosos que residem conosco, também temos outras muitas atividades. Dentre estas, temos a educação da juventude da redondeza através do esporte, sempre para participar desses trabalhos de aprendizagem do esporte, é necessário que eles tenham bom comportamento ético, moral, e também tenham uma boa condição de resposta nos boletins das escolas que frequentam. Então, se você quer realmente melhorar e participar no Leão, nesse caso de essa ajuda, esse apoio, é preciso que você demonstre isso de realidade. E tem sido impressionante, porque quando nós chegamos em Parnamirim, o Leão estava literalmente no meio de uma zona muito perigosa, e às vezes cheias de pessoas que faziam coisas perfeitamente incompreensíveis. E depois que a gente estabeleceu esse tipo de relação com a comunidade, e não é só isso, né? A gente tem distribuição de sopa, de vez em quando a distribuição de cuscuz, de tempos em tempos distribuições de feiras, enfim, a gente tem uma frente de trabalho muito grande. Mas depois que a gente começou a fazer essas parcerias, olha, aquilo ali virou um mar de tranquilidade. E era necessário porque você está cuidando de idosos, e é muito temerário você estar com idosos e estar sendo visitados por pessoas inapropriadas, né? Bom, além disso, temos também o nosso salão, nosso auditório, onde a gente desenvolve várias atividades, só que no momento a gente só está com o atendimento magnético às quartas-feiras pela manhã. As outras atividades serão retomadas aos poucos, sendo que no dia 7 de agosto a gente retoma uma outra grande atividade, que é uma atividade mensal, o nosso café cultural. Tem muita gente que há mais de 2 anos vem perguntando quando é que a gente retorna. Dia 7 de agosto estaremos retornando com o nosso café cultural. Provavelmente, a partir desta semana aqui, já vai começar a ser feita divulgação, e que bom se você puder vir estar aqui conosco, será uma maravilha. Convido a todos para a gente fazer aqui uma prece para darmos início à nossa domingueira, num ambiente de paz e de harmonia. Deus, Senhor da vida, de nossas vidas, Jesus, nosso mestre, irmão, amigo, companheiro, Allan Kardec, mensageiros do bem, espíritos amigos, entidades que de várias partes nos assistem, nos apoiam, nos dão sustentação emocional, ética, moral. Agradecemos muito por todas as bênçãos que temos recebido. Que todas as boas vibrações, todas as boas sintonias se transformem em harmonia em nossa mente, em nosso coração, a fim de que dessa maneira possamos expressar em realidade a nossa gratidão à vida, vivendo com toda a dignidade possível. Que os bons espíritos nos acompanhem mais uma vez. Que assim seja. Então, hoje nós vamos ter aqui a nossa amiga Sabrina, que eu já vou colocar ela aqui ao meu lado, essa criatura extremamente querida, amiga de muitos tempos, magnetizadora, trabalhadora de grande valor, mas, sobretudo, amiga de coração, não só minha, mas de muita gente. Normalmente, quando a gente fala Estados Unidos, se falar Flórida, já perguntam Orlando, e se perguntam Orlando, perguntam Sabrina, e é mais ou menos assim que funciona. Minha amiga, boa tarde, está tudo bem com você?
Boa tarde, tudo jóia, graças a Deus. Feliz de estar aqui novamente. Que bom. Eu estava comentando com a Sabrina aqui pouco antes da gente começar, porque você se lembra que a gente faz, sempre que possível, a gente faz um exórdio, faz uma pequena mensagem, um pequeno comentário. Mas hoje eu não tenho exórdio para a gente poder aproveitar muito bem a Sabrina. Mas eu queria só fazer o comentário que eu estava fazendo com ela. Digo, veja o que é a diferença das pessoas, né? Enquanto vocês viram aí a chamada desta palestra, né, aquela cara raivosa de inveja de uma pessoa que está lá no alto, ela fez uma outra imagem, mas de uma leveza impressionante. Isso é o bom começo para a gente estar bem atento já a partir do início da fala da Sabrina, a quem tenho a alegria de dizer: seja bem-vinda, minha amiga. A fala é sua, a tela é sua, é tudo seu. Obrigada por aqui estarmos. Boa tarde a todos os amigos que nos acompanham aí pela internet. Interessante você falar da foto, né? Aquela foto ela está nos meus slides, mas um pouquinho mais para frente. Geralmente eu gosto de começar de uma forma um pouco mais suave, né? Porque a intenção não é nunca chocar, né? A intenção é sempre esclarecer. E eu também reconheço que é um tema, né? É um tema de difícil acesso. A maioria de nós, se não todos nós, nos sentimos um pouco desconfortáveis, né? Quando a gente fala de inveja, de orgulho. Mas a proposta de hoje, né, dessa nossa conversa, é para nós aprendermos a lidar com isso, tanto com as pessoas que porventura têm inveja de nós e nós também, porque acredito que no decorrer da nossa fala, nós vamos nos identificar com essa questão. Embora, né, a maioria de nós, quando a gente ouve a palavra inveja, nós sempre direcionamos a alguém que tem inveja de nós. Mas a proposta de hoje é para que a gente consiga perceber, tentar, né, ouvir o que o Espiritismo traz para nós, para esclarecer nesse sentido, e nós nos colocarmos nos temas, não pensar no outro com relação a nós. Nós vamos falar um pouquinho, sim, das situações de inveja que atravessam a nossa vida e como que a gente pode lidar, mas o intuito é justamente nós identificarmos em nós aonde que está a inveja, porque ela vai existir. Ela vai existir pelo simples fato de nós sermos espíritos humanos, ainda em evolução. E é uma característica dos espíritos imperfeitos. Então, obviamente, ela está em diferentes níveis, em cada um de nós, mas ela sempre vai existir de alguma forma. Então, para nós iniciarmos, eu gostaria de dizer que nós fizemos esta palestra baseada no Evangelho segundo o Espiritismo, em algumas perguntas do Livro dos Espíritos e também no livro de Joana de Ângeles, chamado O Ser Consciente, numa mensagem que é intitulada sobre a inveja. Então vamos iniciar aqui. Quando a gente fala em inveja, existem alguns ditados, né? Eu procurei na internet algumas coisas que foram, umas até são meio engraçadas. A gente tem a maneira de falar, né? Coisas do tipo, tá com inveja, entra na fila, né? Como se nós estivéssemos num pedestal, né? De ouro e os outros estivessem para nos servir, para nos observar, coisas do tipo, caco de vidro tem inveja de diamante. Então eu olhei assim umas frases que no mínimo, né, quando nós falamos isso no popular, ela pode até ter uma conotação até ofensiva, porque se nós falamos, né, coisas do tipo, quem tem inveja de mim é caco de vidro que tem inveja de diamante, ou coisas do tipo, quem está no escuro tem inveja de quem está na luz, nós estamos nos exaltando de alguma forma. Então, nós não estamos muito diferente da posição daquele que está com o sentimento de inveja no momento. Então, é necessário, né, que a gente reflita sobre isso, porque no popular tem muitas dessas coisas, né? Inveja do meu sucesso, vai morrer de inveja, esse tipo de colocação. E, e nós precisamos ter muito cuidado quando a gente aborda esse tipo de situação, né? Então, nós vamos ver no decorrer da nossa fala algumas situações, né, de como que a gente pode lidar
com as pessoas que têm inveja, e no intuito de, obviamente, auxiliar e não de fazer a situação ficar mais dolorosa ainda. E nós também, porque nós temos invejas de pessoas, acreditem ou não, eu tenho várias situações que eu poderia citar aqui ao longo da nossa conversa, talvez a gente cite algumas. Então, a gente tem algumas frases que nós falamos que pode ou não ter uma conotação invejosa. Coisas do tipo, o fulano pôs olho gordo, mas existem situações aonde realmente a inveja está presente. Às vezes nós vamos fazer, por exemplo, um empreendimento, uma entrevista, algo que você realmente quer muito, desejou, e vem aquela pessoa e diz: cuidado, é melhor você ver isso direito, isso é perigoso, você acha que vai dar certo, se fosse eu não entrava nessa. É claro que existem pessoas que vão querer nos auxiliar, principalmente se são pessoas da família, que sabem que talvez a gente vai estar se precipitando em algumas coisas, mas também, infelizmente, existem situações aonde esse tipo de colocação é o fruto da inveja, né? Então, para dar alguns exemplos, você sempre quis aquela casa própria. Quando você consegue a casa própria e vai alguém fica sabendo, você vai contar, a pessoa talvez fala: que bom, mas olha, é perigoso morar em casa. Mas você tem que pagar muito condomínio", esse tipo de coisa. Ou seja, às vezes o comentário não é para acrescentar, não é para que a gente possa se sentir melhor. Então, isso não é para a gente também ficar, né, de bater boca, mas é para nós estarmos em alerta, porque a inveja ela tem uma energia magnética, uma energia do pensamento que de alguma forma pode nos atingir e de nós para o outro também, não é? Então, eu quis trazer essa introdução para a gente pensar nessas situações, né, do dia a dia. O fulano puxou o tapete, puseram um olho gordo, né? Tudo isso é parte dessa situação, né? Uma pessoa que puxa o tapete da outra, ela realmente tem essa questão da inveja muito forte, do despeito, não é? E da competição doentia. Então vamos mais para frente, vamos antes da gente iniciar, né, vamos ver aqui o que que é inveja. Isso é o significado do dicionário mesmo, né. Então ela pode ser o desejo violento de possuir o bem do outro. Veja, o desejo violento. Então, se o nosso amigo Jacó compra um carro, e eu acho aquele carro legal, tudo bem eu querer um carro também. O problema é o desejo violento. Existem pessoas que elas não estão buscando algo que a gente comprou e elas também elas querem o que nós temos, custe o que custar. Às vezes a pessoa não tem nenhum vínculo com aquilo, mas simplesmente para mostrar que ela também pode, não é? E nós também. O desgosto ou pesar pela felicidade, pelo sucesso, pelas conquistas do outro, até pelas qualidades. Então, a inveja, ela vai muito além das questões materiais. É aquela coisa, né, do inveja de ser bom, né, a inveja do outro ser mais afável, a inveja do outro ser mais admirado, isso tudo são, qualidades do outro, não necessariamente são coisas materiais, não é? E até habilidades, posses, posições. Então, a gente podia citar várias situações aqui no trabalho, e infelizmente, por que não, até dentro de casa. Existem situações, né, que isso é muito doloroso da gente encarar, mas pode existir sim situações de inveja dentro da nossa própria família, entre cônjuges, um que ganha mais do que o outro e começa a atingir o outro, ou de mãe para filha, de filha para mãe. São situações que às vezes passa despercebido, não é? Mas elas podem existir. É porque é inato no ser humano, é algo nosso em evolução, nós espíritos ainda caminhando, né, saindo um pouco daquela crosta de imperfeições, de dificuldades, ainda temos alguns trejeitos dessa situação. Então,
quando acontece nessa questão da inveja, muitas vezes é uma situação onde a pessoa ela se vitimiza muito, se dá uma de coitada, coloca a culpa na sorte. Ah, mas o fulano, você conseguiu isso. Ah, mas é porque você tem sorte, eu não tenho. Então, são assim, o perfil, né? São os perfis desses corações, como o nosso, doente ainda, né? Por esse sentimento. Então, a pessoa, quando ela vai criticar ou quando ela vai dizer alguma coisa, ela não pensa que aquela pessoa que conseguiu aquilo, aquele trabalho, aquela coisa material, que aquela pessoa se esforçou por aquilo. Ela não se passa pela cabeça, simplesmente é o desejo de ter, é o desejo de dizer: ah, você tem e eu não tenho. Ah, você tem porque você é isso. A pessoa às vezes nunca se esforçou para conseguir e não reconhece a luta do outro para ter conseguido aquilo na vida, né? Então esse é mais ou menos o perfil aí psicológico, né? Mas a gente ouve muito falar também que a inveja ela começa nos olhos. Aí eu fico me perguntando, será que é mesmo que ela começa nos olhos? É claro que os olhos, né, é um veículo, porque é através dos olhos que a gente tem o contato com aquilo que a gente quer. Se não fosse pelos olhos, eu vejo uma pessoa com uma casa nova, eu olho, eu falo, eu quero aquela casa também. É pelos olhos que eu tenho esse contato, né? Mas a inveja, ela tem as suas raízes profundas no orgulho e no egoísmo. Ou seja, ninguém tem o direito de ter nada melhor do que eu. Como que Deus permitiu que eu estivesse nessa situação e o outro não está? Como que aquele meu subordinado hoje está assim, assim, assim? Ou seja, nós estamos enraizados, todo esse sentimento é fruto, né, de um orgulho de egoísmo, que é o que o nosso processo natural como espírito em evolução. Então, no Livro dos Espíritos, quando Allan Kardec vai falar no item 101, né, que ele vai descrever os espíritos imperfeitos, ele vai dizer que essa questão da inveja, né, do ciúme, ela é muito presente. E esses espíritos, eles se corroem, né, eles ficam, como é que eu posso dizer, abalados de ver a felicidade alheia, porque a gente ainda está nesse processo, ainda, às vezes a gente não quer se vingar, ou quer, assim, descaradamente, nós falamos, eu queria aquilo que o outro, mas no fundo, dá aquele sentimento de angústia, quando nós não conseguimos o que o outro conseguiu, né? Coisas desse tipo. E isso é natural. Então, o intuito dessa nossa reflexão é justamente para que a gente não puna nós mesmos, parar de se punir quando a gente sente alguma coisa desse tipo, ou parar de ver a pessoa, né, que nos inveja de uma forma pejorativa, porque nós todos estamos na mesma situação em níveis diferentes, é bem verdade, né? Nós damos importâncias diferentes às coisas, mas nós estamos na mesma situação. E aí, Joana de Ângeles, nesse livro, nesta mensagem sobre a inveja, ela já dá uma outra definição, uma definição psicológica e espiritual, vendo a inveja como uma fraqueza moral que perturba a nossa possibilidade de lutar pelas coisas que nós queremos, né, pelas coisas que nós almejamos. E a inveja, né, no que ela nos traz, é um resultado de uma indisciplina mental e moral. A pessoa, ela não considera a vida como se a vida fosse abundante para todos, é só para ela. Então, não dá o direito do outro ter algo melhor que ela, não quer dar o direito do outro ser mais hábil que ela em alguma situação. Então, é aquela pessoa, como ela vai descrever, que trabalha por inveja, para competir. Tudo que a pessoa faz, ela visa se sobressair, se destacar. Ela não suporta que alguém, principalmente se é uma pessoa mais velha, né, e uma pessoa mais jovem, que alguém possa saber mais do que ela. E quando isso acontece, é alvo de crítica, né? Se uma pessoa se sobressaiu melhor, então é aquela coisa do destaque,
né? É de querer, tipo assim, eu que estou na frente, eu é que estou em cima. Quando, na verdade, a vida é para todos, todos temos os direitos de nos sobressair, de sermos bons, e cada um tem a sua habilidade. Se eu trabalhei por aquilo e eu conquistei, você também tem a chance de trabalhar por aquilo e conquistei. Mas, às vezes, a gente vai ouvir: não, isso não é verdade, porque a minha vida é uma miséria. Eu não tenho nenhuma oportunidade. E a gente precisa lembrar, meus amigos, que nós não temos oportunidade, talvez agora, mas nós já tivemos. E se agora as oportunidades parecem que estão nulas, o que não é uma verdade, é porque em algum determinado momento elas não foram bem utilizadas. E agora nós estamos colocados numa situação de ver o progresso do outro, que é possível, mas não para nos ferir, mas para nós entendermos que todos nós temos o direito de nos melhorarmos, de obter as coisas que nós almejamos. Não somos só nós, né? Parece que a gente entra num círculo, ou seja, eu compro um carro novo, o meu amigo vai lá e compra outro carro, eu já acho que ele comprou porque ele quer ser melhor que eu. Então, veja, a inveja não é só da pessoa para nós, é de nós para a pessoa, porque no fundo, eu também não vou admitir que aquela pessoa comprou um carro novo. Então, percebam que existe, às vezes a gente não comenta, isso são coisas que ficam ali remoendo, né? Você faz uma viagem para a Europa, você vai contar para uma pessoa, a pessoa fala: ah, eu também já fui. Ou seja, a pessoa não admite, não quer entender, não quer ouvir como é que foi a sua viagem, ela quer dizer que ela também já foi. Então fica nessa competição doentia, né? Que leva ao que é chamado de, da inveja, né, ser uma admiração doente. Ou seja, é aquela coisa que chegou ao extremo, né, aquela admiração que chegou ao extremo e acaba virando o que a gente chama, né, do mal olhado, do olho gordo, né, que é o oposto da admiração. A inveja é totalmente o oposto. Por exemplo, se eu estou vendo aqui, o Jacó fez a introdução, né, da nossa palestra, e eu admiro, eu falo, nossa, ele é um bom comunicador, ele tem tanta facilidade de se comunicar. Ah, eu adoraria ser assim também. Isso não é inveja. Isso é você observar algo que está além da sua capacidade e falar: eu vou trabalhar e vou conseguir também, uma hora, fazer uma fala desse jeito, ou até vou treinar, vou fazer isso, aquilo. Isso não é inveja, isso é uma admiração. Não é? Então a gente precisa ter isso muito em mente, que a admiração ela é parte desse processo. É natural que a gente olhe, sei lá, uma pessoa que perdeu muito peso e você quer perder peso e você admira e fala: nossa, ai, eu queria tanto ser assim, mas eu vou malhar, vou parar de comer, vou fazer umas coisas porque eu tenho também que emagrecer. Se ela conseguiu, eu também vou conseguir. Isso é uma admiração, isso é um desejo, um anseio de você também conseguir. Agora, da gente olhar, né, e falar: "Ai, fulano tá tão magro, eu nunca vou conseguir mesmo, porque a minha vida é assim", isso já começa para aquele rol, né, das lamentações e já nos leva para esse outro extremo, né. Então, não há nada de errado nós admirarmos o outro, né. O problema é quando a gente se compara as outras pessoas e ver a vida daquela pessoa, aquele status, aquela situação como um padrão de vida para nós. E, ou seja, a grama do vizinho é verde. Por que a minha tem que ser verde também? Então a gente se compara, né? Vira aquela comparação doentia. A gente não suporta ver uma pessoa viajar, uma pessoa, sei lá, conseguir uma faculdade, isso e aquilo. Aquilo corrói. Mas por quê? Eu também, se eu estudar, se eu for atrás, isso, aquilo, talvez eu também tenha a mesma oportunidade, não é? Então, a admiração, tudo bem, o problema é quando a gente toma o padrão daquela pessoa, que pode ser uma pessoa abonada, uma pessoa mais saudável, enfim, não importa, mais letrada do que nós, e nós queremos nos corroer porque a gente não chegou e não faz igual aquela pessoa faz. Isso sim é o mal da inveja, é a situação que a gente se coloca
de uma forma muito dolorosa, a ponto de Joana de Ângeles dar o título de paciente da inveja. Então ela vai falar que esse paciente da inveja, porque todos nós estamos doentes, né? Aqui nesse planeta reencarnamos. Nós somos espíritos doentes em determinados graus, mas nós somos diferentes graus. Então ela vai dizer que esse paciente da inveja, ao invés de ele se empenhar, né, de se autovalorizar com as coisas que ele tem, com o que ele já conquistou, ele lamenta o triunfo de outra pessoa e se acomoda e não luta pelo que é seu, não luta para fazer nada, mas é só para criticar o outro. Vamos nos colocar em situações assim, será que a gente nunca passou por uma situação semelhante, mesmo que mínima, não é? Essa pessoa também, esse paciente da inveja, que somos todos nós, às vezes compete, né, através da intriga, da maledicência. Então, a pessoa não pode simplesmente destruir, né, ou acabar com a felicidade do outro, ou ter a felicidade do outro, faz o quê? Começa a falar mal. Então, um exemplo, você viu, fulano comprou um carro. Comprou. Ao invés de eu pensar, nossa, mas ele trabalha bastante, né? Trabalha, a gente quase não vê ele saindo, gastando à toa, em restaurante, fazendo isso e aquilo toda semana. Ele deve ter lutado muito, né, para conseguir comprar esse carro. E o outro vai começar a dizer muitas vezes: mas também, né, não deve nem ter comido para comprar esse carro. Mas também deve estar cheio de prestação. Vocês percebem que uma coisa é a admiração, a outra coisa é a intriga maledicência, ou seja, através da prosperidade alheia, nós chegamos com a maledicência. Então, são aquelas pessoas que você pode fazer tudo certo, tudo beleza. A hora que você comete um erro, aquela pessoa ela tem a dificuldade de ver os acertos, ela só vai ver o que não deu certo, justamente porque é o ponto aonde ele ou ela pode o quê? Derrubar aquele indivíduo, né? Então é isso que ela vai falar, vai aguardar o insucesso do adversário. E no fundo, a gente se compraz. A gente pode não admitir, mas uma vez que aquela pessoa que nos fez isso, isso e aquilo, ou aquela pessoa que comprou algo, que fez algo que a gente queria muito fazer, e aquilo não dá certo por alguma razão, nós não ficamos tristes com a pessoa. Ou a gente fica indiferente, ou a gente pensa, é mesmo, né? Bem que eu falei, bem que eu imaginei que não ia dar certo. Ou seja, de uma forma ou de outra, a gente está aguardando o insucesso daquela situação, né? E tem pessoas que vão ao extremos de observar e perseguir pela descontentação íntima. Então, existem pessoas que chegam a esse nível, né? Que eu espero que não seja nenhum de nós, mas e se for, é para isso que o Espiritismo está aqui, para nos esclarecer, né? Então, eu trouxe para nós uma questão do Livro dos Espíritos, a questão 933, que eu vou ler para ficar mais fácil. Ela diz o seguinte: assim como quase sempre é o homem que causa os seus sofrimentos materiais, também será os sofrimentos morais? E os espíritos vão responder mais ainda, porque o sofrimento material, algumas vezes, não depende da nossa vontade. Mas o sofrimento moral, aquele orgulho ferido, aquela ambição frustrada, aquela ansiedade, a avareza, o ciúme, etc., etc., todas as paixões são torturas da alma. Então, veja, a inveja não é algo que alguém está trazendo para nós. Não, mas eu senti isso porque a pessoa me mostrou isso. Não, aquilo já existe dentro de nós. Porque se não existisse, não faria a menor diferença. Nós iríamos vibrar com a pessoa, iríamos estar realmente muito felizes e satisfeitos, não é? Então, se ainda tem, né, fica essa coisa assim, às vezes você nem pensa mal, nem é pensar mal. Muitos de nós, a maioria de nós já nem pensa mal, mas com certeza a maioria de nós pensa, nossa, se fosse eu também, né, eu não consegui, eu nunca vou conseguir. Então, a gente tem que tomar muito cuidado com isso, porque esse pensamento vai vir e não é que a gente vai simplesmente nos punir e achar que, ai, que horror, então eu pensei isso. Não, é nós estarmos alerta. A vigilância, ok. Por que esse sentimento de saber que meu amigo conseguiu isso está me deixando para baixo?
E isso são reflexões que nós precisamos fazer, que é uma das partes que Joana de Ângeles vai falar para nós de como que a gente vai, ela vai chamar de terapia da inveja, né? Que a gente vai ver mais para o final. Então, continuando, o invejoso, né? Quando ele está em ação, e quando eu falo invejoso, não estou falando da pessoa que está lá fora, não. Vamos colocar nós, né, na cena. Ele é um egocêntrico, uma pessoa que não saiu da infância psicológica, ou seja, a criança, né, ela tem que ser o centro das atenções. Então, ela tem que ser a referência, tem que ser tudo para ela, então somos nós, todos que temos essa situação, não é? E geralmente o invejoso ele é moroso, ele não possui tanta determinação, que é um resultado da sua comodidade, da sua morbidez inata, ou seja, ele inveja o outro ao mesmo tempo que ele não se alega com a vitória alheia. Então, esse é o perfil, né? O grande perfil psicológico. Geralmente, a pessoa que tem a inveja nesse nível, né, bem doentio, é uma pessoa sem determinação. Muitas vezes a pessoa que lamenta demais o que o outro tem, mas também, né, o outro conseguiu por causa disso, são pessoas extremamente doentes. E nós podemos estar nesse meio, não é? Então, essa pessoa, né, esse invejoso, essa pessoa invejosa, quando ela está, né, nessa situação, ela muitas vezes tem assim uma rivalidade com alguém. Do nada, ela vê a pessoa como um rival. Começa a ser fria, ela começa a ser assim, como um detetive da conduta alheia, começa a perceber o que a outra pessoa está fazendo, e fica sondando, e pergunta para um, e pergunta para outro, começa a alimentar disputas mentais que nem existem com aquela pessoa, começa a ver aquela pessoa como um adversário, do nada, né? Então, por exemplo, você, vamos supor, eu consegui, vou dar um exemplo, eu consegui comprar uma casa nova. Aí eu descobri que aquele meu conhecido foi lá e comprou uma no mesmo mês. A minha cabeça já tá o quê? Ah, tá vendo? Comprou outra porque quer se mostrar, porque tá querendo ser mais do que eu. Às vezes não tem nada a ver, mas a gente já está pensando nisso. Então, isso é criar, né? São as disputas mentais, julgando que aquele é um adversário. Às vezes a pessoa nem prestou atenção que você comprou nada, não está nem. Ah, olha, só porque eu comprei um sapato novo, ela também comprou. Às vezes nem é isso. E a gente já entra nesse ciclo, né, vicioso da inveja. Uma outra coisa, a pessoa não sente prazer com o que ela tem, está sempre visando o que o outro tem, né? Contempla as coisas boas que o outro tem, mas é incapaz de ver coisas que já tem. Então é sempre o outro. Ah, porque o outro tem isso, o outro tem isso. A pessoa não se enxerga, ela não vê o que já está nas mãos dela, o que ela pode fazer, o que ela tem. É sempre a referência ao outro, né? Ao invés de tentar, né, progredir, de tentar se sobressair, de tentar ter um pouco mais de determinação, ela faz justamente ao contrário. Ela prefere, né, ficar ali de camarote, presenciando os outros conquistar as coisas para poder se lamentar. Ah, eu não tenho. Ah, eu sou isso. Quando na verdade o mundo está para todos. Todos nós temos o direito, todos nós somos filhos de Deus, todos nós temos oportunidades. É claro que tem situações muito, muito difíceis na nossa vida e que eu não posso querer, sei lá, mais para uma determinada fase da minha vida, querer dançar como uma bailarina que começou com 2 anos de idade. Isso seria ridículo. Ah, mas eu tenho inveja porque ela dança. Tá, mas ela começou com 2 anos. Você está com 30, 40, 50, 60. É possível você ir lá e começar a dançar? É, mas não vai ser igual uma pessoa que começou há 2 anos. E a gente precisa ter essa flexibilidade de entender. Ah, o outro tem mais prática, o outro fez mais esforço, e eu estou começando agora, e tudo bem. O importante é começar. O importante é cuidar de nós, né? Nesse sentido. Então, para trazer um pouquinho agora, falando um pouquinho sobre esse jato magnético da inveja, não é?
Falando até que o Jacó comentou dos slides, eu tinha o slide de uma cobra aqui, eu tirei porque tem pessoas que têm medo, né? Então eu tirei, mas é bem isso. A inveja é como aquela serpente que joga o veneno e ela acaba atingindo a pessoa que não está vigilante. Então, tem uma passagem no livro A Evolução em Dois Mundos, de André Luiz, que tinha uma pessoa que ele sentia inveja, né, do colega do trabalho. Então, o que ele fazia? Essa inveja, ela criava uma forma de pensamento, ela pode ser qualquer forma, de uma faca, de uma pessoa doente, do que for. E aí, esse pensamento se cola, literalmente se cola à pessoa, que é o alvo, né, da inveja, causando prejuízos físicos e psíquicos. Se a pessoa não estiver vigilante, se a pessoa não tem, né, não tem essa sensibilidade, a pessoa acaba caindo, é o que a gente chama, né, do voodoo, do mal olhado, esse tipo de coisa. Mas não pega todo mundo, né? Então, por isso a importância da prece, porque nós somos rodeados de pessoas assim. O nosso mundo está repleto de mentes enfermiças, assim como a nossa. A ponto de, no Livro dos Espíritos, Allan Kardec perguntar, né, nessa questão 465, ele vai perguntar o seguinte: com que fim que os espíritos nos induzem ao mal, né, os espíritos maléficos, imperfeitos? Simplesmente para fazer a gente sofrer com eles. Veja a inveja. Porque não é o bastante o sofrimento deles, eles têm que fazer o outro sofrer. Então, eles nos induzem ao mal para que nós também sintamos o que eles estão sentindo. Porque é pavoroso ver as pessoas felizes para um espírito dessa categoria. Então, quando, né, ele vai perguntar na próxima, mas esse tipo de sentimento, né, diminui os seus sofrimentos? Porque se diminuísse ainda, né, ainda ia. Os espíritos vão dizer não, mas eles fazem isso por inveja daqueles que são felizes. Ou seja, existem muitas obsessões que são espíritos que não se conformam de ver aquele que era o algoz numa situação melhor. Eles não se conformam. A inveja corrói. E outros que às vezes não têm a menor conexão, mas que estão numa situação deplorável no plano espiritual, não se conformam de ver pessoas relativamente equilibradas ou felizes. E aí, se a pessoa não tem uma certa vigilância, se a pessoa não faz oração, se a pessoa está com a cabeça no mundo da lua, com certeza ele ou ela é um alvo certeiro desse tipo de situação. Então, olha só, nós estamos rodeados, né, como Paulo dizia, por uma nuvem de testemunhas. Nós precisamos lembrar disso, que não é só aquela pessoa do meu trabalho, é a energia que aquilo vai emitir. Olha só, quando nós pensamos, nós plasmamos, aquilo nos toca, aquilo nos atinge de alguma forma, seja para o lado bom, seja para o lado não tão bom, não é? Então, Joana de Ângeles vai também falar que essa inveja, né, como André Luiz falou, ela vai descarregar correntes mentais que vão prejudicar a vítima. Mas que essa coisa boa, né, que só vai alcançar se a pessoa estiver em sintonia. E o grande prejudicado vai ser aquele que enviou, né, aquela vibração, enviou aquela situação. Então, vejam que não é todas as pessoas que estão passando pela inveja, ou seja, fizeram um trabalho para mim, isso, aquilo, que vão ser afetadas. Se eu e você estivermos em sintonia com essa faixa vibratória, isso com certeza. E como é que a gente sai da sintonia? Pensamento elevado, prece, se percebe que a pessoa está ali, né, tem aquela vibração mais difícil, ore por ela. Não há nada mais forte, mais impactante do que uma vibração amorosa, do que você e eu envolvermos as pessoas, né, em sentimentos de paz, de determinação, de luz, vibrando para que aquela pessoa também busque os seus objetivos na vida. Porque a inveja, ela, por incrível que pareça, nós não vamos dormir bem e acordamos com inveja.
Não é assim que funciona. A instalação dela, ela é gradativa e a gente não percebe. Lembram do filme da Branca de Neve? É um dos meus favoritos. Aquela que a gente chama, né, da bruxa malvada, quando ela pergunta: espelho, espelho meu, existe alguém mais bonito do que eu? Ela não está perguntando coisas do tipo: a Branca de Neve é mais bonita que eu. Não, ninguém pode ser mais bonita que ela. E quem for, ela vai acabar com a pessoa. E foi tanto foi que acabou quase, né, matando a coitadinha da princesa. Então, essa inveja, ela não é repentina. Ela vem assim, vai se instalando no nosso campo mental, a gente começa a se achar melhor do que o outro, a gente começa a falar que o outro está querendo se mostrar demais, quando as pessoas às vezes só fez um bom trabalho, mas para nós aquilo soa como uma ofensa, né? Se alguém elogia então a pessoa na nossa frente, aquilo se torna um tormento. Nós não verbalizamos isso. Nós às vezes nem percebemos, mas isso está assim dentro de nós. Sente aquele desconforto, não é? Então eu fiz uma apresentação no trabalho, o outro fez, alguém me elogia a apresentação, a pessoa se sente desconfortável. Então vamos começar a pensar, ou nós nos sentimos desconfortável quando alguém reconhece o trabalho do outro, né? Isso tudo são as sementes ali, né? É uma coisa do sentir mal com o sucesso do outro, a gente se considera muito pequeno diante dos outros. Isso também aí já vai para um outro extremo, né? De baixa autoestima, porque a pessoa, como ela não pode subir naquele nível, daquela capacidade, ou seja, o que for, e ela não quer fazer isso, então o que ela faz? Ela se coloca mais para baixo, para ter até uma desculpa de que, mas quem sou eu, né? Para fazer isso, tudo é inveja. Tudo isso são as sementes, né? A gente tem maior facilidade de auxiliar aquele que está caído, o necessitado, do que aquele que está bem. Percebem a diferença? Às vezes a gente se compadece mais até por aquele que está necessitado fisicamente ou moralmente do que aquele que é mais abonado. Quando, na verdade, nós todos somos irmãos, somos todos parte de uma mesma família, não deveria haver diferença. Mas é mais fácil ajudar aquele que tem menos que a gente. É mais fácil auxiliar aquele que sabe menos. Porque se eu for auxiliar o que sabe mais, mas ele vai fazer um trabalho melhor do que o meu. Aí não pode, né? Então, vamos começar a perceber, né, esse hábito de uma crítica destrutiva, né, a vontade incessante de apontar o que aquela pessoa fez errado, né? Como eu falei inicialmente, a pessoa fez de tudo. Quando ela comete um erro, é aquilo que eu vou fazer sobressair, né? Sem reconhecer as coisas certas e boas que aquela pessoa fez. Então, é um olhar, né, para dentro de nós. E algumas das consequências da inveja, acreditem ou não, né? Ela pode até fazer a compressão do fígado, causar icterícia, extravamento da bilis, coisas na parte física e tantas outras coisas. Aquela coisa que a gente fala, né? Se corroer de inveja, é justamente isso que acontece. Pode chegar neste grau de a pessoa se corroer por dentro e isso somatizar, né? Na parte mais moral e psicológica, ela traz uma tristeza, né? Uma inconformação com a própria sorte, a pessoa fica apegada a só as coisas dessa vida, dessa existência, traz um desequilíbrio íntimo, a pessoa não consegue ter energia para buscar nada, porque ela já sabe que ela não vai conseguir, porque o outro que conseguiu, porque é melhor que ela, a pessoa só se lamenta e vibra negativamente. Então, ela, ao invés, né, de se tornar uma pessoa que a gente fala com a determinação de ir em busca, o fulano conseguiu, eu gostei daquilo, também vou fazer para conseguir. Não, ela se torna irritada, se torna uma pessoa desagradável e ao invés de cuidar da própria vida, de cuidar também de conseguir aquilo, de aprender uma nova profissão, isso e aquilo, né? Eu não consegui isso porque eu nunca tive chance, meus pais nunca fizeram isso por mim. Tá, o seu pai e a sua mãe e os meus fizeram o que eles podiam fazer, fizeram o que estava ao alcance deles. Agora sou eu para frente. Agora é a nossa vida.
Eu vi um post na internet essa semana que fiquei extremamente tocada. Uma senhora, acho que com 72 anos, resolveu entrar na faculdade de artes plásticas, que o sonho dela era ser artista. E nunca conseguiu, e nunca teve oportunidade. Ela falou: não, vou entrar. Entrou na faculdade com 72, se formou recentemente, está com 100 anos e tem uma exposição de arte. Se ela estivesse lamentando, o fulano que virou artista, o ciclano, olha, eu com 70 anos, sempre quis, nunca consegui, ela não teria feito isso com 100 anos. Ela está a nos dizer, é possível realizar os seus sonhos, não importa a sua idade. Você e eu queremos, a gente vai em busca. Agora, nem sempre, isso é bem verdade, as coisas vão acontecer da forma que nós queremos. Nem sempre. Mas muitas das vezes é porque a gente está também tomando o outro como referência. Porque a pessoa que tem a inveja, ela sempre se sente a mais prejudicada, que não tem a coragem de lutar pelos seus ideais, né? Ela está sempre jogando no outro, a cobiça, está sempre falando, porque ele tem, eu não consegui, né? Isso e aquilo, mas eu não tenho dinheiro para pagar, mas isso e aquilo, mas também não quer se esforçar para fazer uma redação e conseguir uma bolsa, né? Isso é muito difícil. Então, vejam que a gente arruma muita desculpa. Enquanto a gente está se comparando à vida do outro, a vida vai passando. Então, nós não podemos ter o outro como nosso referencial. O único que deve ser o nosso referencial é aquele, Jesus Cristo. Esse sim, que já se sobrepôs a qualquer tipo desse sentimento. Ele deve ser a nossa meta, não os outros. Não o que o outro tem, não o que o outro conseguiu. A admiração é maravilhoso e nós aprendemos uns com os outros. Isso é muito rico. Como eu citei no início, eu vejo o Jacó fazendo uma explanação, eu fico, nossa, ele tem tanta desenvoltura. Deixa eu ver como é que eu faço um treinamento para aprender a falar também. Sabe? É legal a gente admirar, é parte da nossa vida, mas é doentio quando eu simplesmente sento e falo, ele fala tão bem, eu nunca vou conseguir. Mas é também porque ele tem a ajuda de não sei quem. Começa esses tipos de comentário, é sempre uma desculpa, né? E nós podemos mudar, meus amigos, esse quadro, né? Esse quadro danoso da nossa existência. A inveja ela vai existir e vai persistir por muitos e muito tempo, mas nós precisamos começar a perceber quando ela está à tona. Então é por isso que eu trago aqui a pergunta. Eu acho que a partir desse momento que a gente já viu algumas coisas, dá para ver que nós temos inveja. Não importa o grau, nós temos inveja. Eu, pelo menos, posso citar várias. Eu morro de inveja de gente que pode comer de tudo e não engorda. Eu não posso. O que eu vou fazer? Eu não quero engordar, eu vou fechar a boca, vou fazer o que eu posso para não engordar. Mas eu queria tanto ser uma pessoa que comesse de tudo e não engordasse, mas eu não sou. E aí? Adoro ver pessoas que têm a desenvoltura para escrever, que escrevem livros, escrevem redação, escrevem artigos. Eu sou uma miséria, uma negação. O que eu vou fazer? Eu realmente quero fazer isso? Me matricular num curso para aprender a escrever. Aprender a escrever eu sei, mas eu digo escrever, né? Escrever bem, um curso de jornalismo, uma coisa que eu ler uns livros, que aprende como é que se comunica. É assim. Admirar e ver, nossa, eu gostaria de fazer aquilo, mas não consigo. Ok, o que eu tenho que fazer? Né? Então, quando eu tenho inveja, uma das primeiras coisas é o quê? Não se compare com os outros. Não se compare. Nós possuímos uma realidade única. Transformar, né, esse sentimento em admiração. Então, eu poderia dizer, eu tenho um morro de inveja de gente que pode comer de tudo e não engorda, mas eu poderia olhar e falar assim, nossa, o fulano come de tudo e não engorda. É difícil admirar isso, né? Mas vamos supor que eu conseguisse admirar. Eu admiro e falo, nossa, eu vou me esforçar. E aí eu começo a ver que eu não sou a única que posso comer de tudo e fico sem e engordo. Muitas pessoas. Aí eu começo a ver o esforço daquelas pessoas que também estão fazendo um esforço para não engordar. Então eu não tenho um referencial daquela pessoa que pode comer de tudo e engorda, porque aquilo não é a minha realidade.
Ah, mas eu queria ser igual esse pessoal de Hollywood que tem a vida assim, assim. Essa não é a sua e a minha realidade. Nós vamos viver neste martírio, né? Não tomar o outro como referência na nossa vida. Então a gente pode pensar, fazer um exercício de ficar feliz com o sucesso do outro. Quando a pessoa nos conta uma coisa e você no fundo, fica até feliz, mas você pensa, ai, mas podia ser eu, né? Procura reconhecer isso. Procura reconhecer, é difícil a gente se abrir com alguém, né? Reconheço, mas sabe, em você com você mesmo, né? Nossa, ela me contou isso, eu senti uma coisa ruim, né? Até pouco tempo atrás eu estava pensando, eu tenho uma família muito difícil, assim, é uma família pequena, mas bem complexa. E eu admiro pessoas que têm uma família de muita paz, de muita serenidade, porque é algo que eu não tenho. Mas eu também tenho a consciência que é algo que eu não vou mudar. A minha família é essa família, eu não mudo as pessoas. Então eu tenho que fazer o quê? Eu me modificar para conviver o melhor que eu possa, né? Sem invejar o outro que tem uma família que não tem muito problema, né? Porque se a pessoa não tem problema na família, ela com certeza tem outros problemas. E se a gente for lá atrás, a gente não vai querer saber. Não vamos querer ter. Então, ninguém está vivendo num mar de rosas, porque a inveja faz com que a gente veja todo mundo vivendo bem e eu vivendo numa miséria. Miséria moral, material, seja lá o que for. E não é bem assim a situação. Uma outra coisa que a gente pode pensar é se manter ocupado. Veio aquele sentimento, se ocupe com alguma coisa, né? Vai fazer um exercício, leia um livro, busca um hobby, uma coisa, se mantenha ocupada, a cabeça ocupada. Trabalhe com a motivação certa. A pessoa às vezes joga os pés pelas mãos e acaba indo, passando o carro na frente dos bois, né? Como diz o popular. Vamos devagar, vamos ver se aquilo dá certo, né? Pé firme, devagar a gente chega lá. Às vezes não vai chegar, mas esse não é o caminho. A gente coloca o pé pelas mãos e acaba se atrapalhando aí, né? Nesse caminho. A gente pode pensar também em coisas do tipo admirar, né? Nos admirar como a gente é, como com as coisas que a gente tem. Ok, eu não tenho aquilo, mas eu tenho isso. O que que eu posso fazer com isso? Né? Respeitando a diferença, respeitando que as pessoas são diferentes, respeitando que os valores das pessoas são diferentes, né? Coisas desse tipo. Tome decisões da sua própria vida, ao invés de ficar pensando no que a pessoa vai conquistar agora, no que ela vai fazer agora. Comece a pensar no que eu vou fazer agora, no que eu posso melhorar agora na minha vida. Quando a gente começa a tirar o outro da nossa vida como um ponto de referência, a gente começa a ter muito mais paz nesse sentido, muito, muito mais. Mas existe um outro aspecto, que aí vem, né, o slide do anúncio, que eu falei que eu tinha também. Às vezes, nós somos o alvo da inveja. E aí, o que eu vou fazer? É muito simples. Também não vou me comparar com os outros. Não posso me comparar com os outros. A pessoa que nós percebemos que tem inveja, ela está tão doente quanto nós. E nós precisamos procurar perdoar e esquecer. Ah, mas eu não esqueço aquela puxada de tapete, nem eu. Mas se nós pensarmos que aquela pessoa, movida por aquele sentimento, estava muito mais doente do que nós naquele momento, talvez isso nos auxilie a usar de indulgência. Porque se hoje ela nos inveja, amanhã nós estamos tendo inveja de alguém. Isso é fato, porque sempre existe uma pessoa melhor do que nós. Sempre existe uma pessoa mais educada do que nós, mais instruída do que nós, e vai ser mais bonita do que nós. Ah, mas eu queria ser bonito igual fulano. A beleza pode ser uma prova. A gente não sabe o que aquela pessoa passa naquilo. Olhe-se para você e eu para mim. É o que a gente tem no momento, né? A gente também pode pensar que nós não lemos as mentes das pessoas. Eu olho a pessoa, se eu falar que eu comprei tal coisa, ela vai ficar com inveja. A gente já está assumindo que a pessoa tem inveja. Às vezes não. Mas eu já me coloco numa posição do pedestal, né? Olha, quando eu falar, o pessoal vai ver que é um arraso. Às vezes não. Eu já começo a assumir
que a pessoa vai ter inveja. Já estou me colocando numa posição muito pior do que o do invejoso, porque eu já estou me colocando numa posição de que eu sou melhor mesmo que você. É uma posição muito pior, não é? Do que reconhecer. Então, proteja-se através da prece. Se a gente percebe que tem essa pessoa difícil, né, que nos ronda, seja na família, no trabalho, etc, etc, proteja-se através da prece. Seja discreto. Isso nos tempos de hoje é uma maravilha, porque eu compro o negócio, eu tenho que colocar no Facebook, eu tenho que colocar no Instagram para todo mundo ver. Nós não pensamos que as pessoas que estão vendo, que muitas vezes são pessoas que nem têm nada a ver com a gente, elas estão ligadas a nós, jogando aquela força magnética de inveja e muitas vezes de um sentimento doentio, às vezes nem inveja, mas pensando, nossa, eu nunca vou poder ir nesse restaurante que a fulana foi, eu nunca vou poder viajar para Paris como a fulana foi. Isso tudo são jatos vibratórios que vão nos atingir, porque nossa preocupação é o quê? Em colocar para mostrar que eu sou mais, para mostrar para todo mundo o que eu faço. Coloca-se no lugar da outra pessoa. Nós precisamos ter essa sensibilidade de evitar de contar vantagem, de se sobressair com relação ao outro. E isso é um exercício da caridade moral. Se você tem uma amiga, um amigo que tem um casamento difícil, para que você vai ficar? A minha esposa é maravilhosa. O meu marido é maravilhoso. Para quê? Tem tantas outras coisas para a gente conversar. Isso maltrata, isso machuca, a gente sabe a deficiência da pessoa, a dificuldade que ela encontra. Então, é vigiar os nossos pensamentos, a forma que a gente fala. Tudo isso nos ajuda a lidar com a pessoa que tem inveja. Você sabe que a pessoa acabou de perder o emprego, né? Tá numa dificuldade. Aí vai lá, você fala, acabei de ser aprovada no emprego tal, olha, já comprei isso, comprei aquilo, sou isso, aquilo. Isso é crueldade, isso machuca. Então, é a gente ter aquele sentimento, aquela coisa de sem humilhar, né? Porque às vezes a pessoa que é o alvo da inveja, ela também se sente bem, porque ela se sente superior. E nós precisamos ter cuidado com isso. Né? Quando a gente falou no início aquelas frases, né? Inveja de mim é por isso, porque caco de vidro tem inveja de diamante. É justamente isso. Eu me coloco num pedestal e o outro que se dane, porque é menor que eu mesmo. Então, os dois lados estão muito, muito problemáticos. Então, é nós todos, né, de um lado ou de outro, invejados ou invejosos, começarmos a pensar sobre isso, né? E Joana de Ângeles vai nos auxiliar a pensar sobre isso. Qual que é a terapia para essa bendita inveja? O que eu faço com isso? Porque eu não tenho simplesmente como chegar e falar, vou dormir, sai de mim, inveja. Não vai sair. Não é assim. Isso é um processo, isso são vivências, né? Uma das coisas que a gente vai poder pensar é justamente isso, né? A refletir sobre nós mesmos. O nosso próprio destino, as coisas que nós temos, as coisas que nós já carregamos, as nossas próprias batalhas e o nosso futuro glorioso. Porque o nosso objetivo, né, o nosso destino é a felicidade completa, mas ela está muito longe ainda. Então a gente vai ter dias que vai estar mais ou menos, altos e baixos. Uma hora o outro vai ter mais que eu, outra hora eu não vou ter nada, outra hora e vai ser assim. Então é avaliar, né, nós mesmos, avaliar os nossos recursos, né, considerando a nossa realidade. Olha que coisa maravilhosa. Eu acho que isso é o antídoto para a inveja, e para aquela pessoa que acha que é a tal, né? Não existe ninguém no universo como nós. Não existe ninguém que tenha as mesmas coisas que nós temos. Não estou falando de coisas materiais. Nós somos únicos. Nós somos exatamente únicos. É por isso que ela vai falar. A gente avaliar os recursos que nós possuímos, considerando que nós somos individuais, sem se comparar com o outro. Isto é uma libertação, meus amigos, quando a gente começa a viver a nossa vida, seja ela mais simples, mais abonada, seja ela mais instruída ou menos instruída, não importa, sem ter o outro como ponto de referência, porque a nossa referência é o Cristo. E com ele a gente está muito longe ainda.
Mas a primeira coisa para a gente começar a chegar lá é justamente isso, a não se comparar com os outros, a ver os nossos irmãos como realmente irmãos em humanidade, cada um no seu papel, cada um com a sua realidade, cada um com as suas situações particulares. Hoje nós estamos em maior necessidade, amanhã vai ser outra pessoa, mas não sejamos nós jogando aquele jato magnético para a pessoa se dar mal porque ela conseguiu o que eu não queria, ou ao contrário, não é? Então, uma outra coisa que ela vai falar para essa terapia é cultivar a alegria pelo que nós somos, pelas coisas que nós temos em mão para alcançar outros patamares. Quando a gente faz isso, foca em nós, continua, tenta, né, desenvolver essa alegria pelo que nós somos, pelo que nós temos, na condição que nós somos, nós começamos a despertar o amor por si, pelo próximo e o amor a Deus. Porque quando nós conseguimos fazer isso, a gente começa o que? A entender o mecanismo da vida, que Deus não está ali para nos punir, para dar mais para um do que para outro. Isto é o mecanismo da vida, a diferença entre as pessoas. E graças a Deus nós somos diferentes. Imagine se todo mundo tivesse o mesmo carro, a mesma casa, a mesma profissão, o mesmo nível de escolaridade, não haveria o mundo que a gente vive. Então, é aquela coisa, tirar o outro do centro, me tirar do centro ao mesmo tempo e seguir vivendo nas minhas possibilidades, admirando, com certeza, aprendendo com aqueles que sabem mais. Existem pessoas que não suportam aprender com os outros. Isto é fruto da inveja, do orgulho, ela não se submete a aprender com outras pessoas. Principalmente se a pessoa às vezes é mais jovem, não se submete. E a gente vai viver num mundo bem esquisito, porque os espíritos que estão reencarnando são muito mais sábios do que nós. E como é que vai ser? Então é aquela coisa de cada um saber o seu lugar. Cada um tem a sua importância, cada um tem as suas possibilidades, né? Eu olhar uma situação e falar, puxa, eu queria tanto um dia conseguir fazer isso, mas não dá, né? Seja por qualquer razão. E bola para frente. Às vezes fazer algo semelhante, mas nem sempre a gente querer copiar o que o outro tem, né? Isso é algo que a gente vai precisar começar a pensar, né? Então, o meu intuito hoje era justamente trazer uma reflexão nesse sentido, da gente avaliar o que nós temos, avaliar o que nós somos, da forma que nós somos, para que, por mais que a inveja ainda exista em nós, a gente comece a perceber quando ela se torna mais agressiva, mais evidente, porque ela vai existir. Poxa, eu estou aqui, sei lá, recebendo salário mínimo, aí eu vejo o outro ganhando muito mais do que eu, conseguindo as coisas que eu queria. É natural. Eu vou ter um sentimento de inveja. Mas é muito difícil eu chegar, mas como é que eu vou falar para a pessoa? Como é que eu vou sentir? Ai, que legal que ele conseguiu. Eu ainda não vou sentir. Eu ainda não vou sentir isso. Isso já é para espírito que está no outro patamar. Mas eu posso sim começar a reconhecer. Aquela pessoa me contou dos seus sucessos, do seu progresso, e eu me senti assim. O que eu faço com isso? Isso é uma conversa de nós para conosco mesmo. Se precisar de ajuda de um psicólogo, de um psicoterapeuta, procure ajuda. Antes que isso se somatize, antes que isso vire um tormento, né, na nossa vida. E para finalizar, eu gostaria de finalizar com uma frase de Emmanuel, no livro Palavras de Vida Eterna, que ele vai dizer o seguinte, que o Senhor nos dá tudo aquilo que nós precisamos para comungar-lhe a glória divina. Entretanto, não nos esqueçamos de que as dádivas do Criador se fixam nos seres da criação, conforme a capacidade de cada um. Então, cada um de nós somos indivíduos diferentes, com capacidades diferentes, com, sei lá, com intuições diferentes, com habilidades diferentes, enfim, nós somos únicos. Eu gosto de trazer o exemplo da caixa de lápis de cor. O que seria do mundo sem as cores? Se cada um não fosse uma cor diferente? Então pensemos nisso, pensemos em tentar exercitar
né, a alegria pela conquista do outro, ao mesmo tempo que nós buscamos a nós mesmos os nossos próprios passos para buscar as nossas próprias conquistas, sem ter o nosso irmão, a nossa irmã, como um grande referencial de vida. E é isso, eu queria deixar para vocês um grande abraço e obrigada pela atenção. Com muito carinho, muito obrigada. Obrigado, Sabrina. Que bom sair aqui com a inveja de não ter inveja. É isso aí. É bem isso, né, Jacó? É bem isso. É de assustar. Quando eu estava vendo isso aqui, é de assustar. Por isso que é complicado, que é bem, como é que eu posso dizer? É um tema bem sensível, né? É verdade, é verdade. Bom, Obrigada, meus obrigada amigos, por se tudo. vocês querem magnetizar suas águas, a hora é essa, a gente vai fazer a nossa oração final, vamos magnetizar nossas águas, para a gente ter aqui ainda, em vez de inveja, a gente ter para nós mesmos a nossa própria criação, o melhor que o mundo espiritual nos oferece, que nós também deitamos de melhores fluidos que nós temos. Deus, Pai amado, gratidão imensa pela vida, este oceano de bênçãos que o tempo inteiro está aí ao nosso dispor. Se queremos mais, mergulhemos. Se queremos menos, o observemos, o admiremos. A vida é mais ou menos assim. Não temos por que querer o do outro se tem tanto à nossa disposição. Gratidão imensa aos amigos espirituais que nos acompanham, nos ajudam, nos fortalecem. E nesse instante, convidamos a todos eles, assim como a todos os bons magnetizadores que estão aqui agora, para juntos fazermos essa usinagem de fluidos bons que nós temos, direcionados às nossas águas, para que ela nos faça o bem que nós buscamos e que este bem que buscamos seja o bem que precisamos. Que os fluidos do mundo espiritual, unidos aos fluidos do nosso mundo plano vital, que tudo isto seja potencializado, transformando esse elemento tão simples, a água, mas tão simples que é fundamental para a nossa existência, que ele esteja ainda carregado destes fluidos, e que estes, transportados à essência mais profunda de nossas almas, nos fortaleça o bom ânimo, nos revigore para as lutas da vida, nos auxilie em todos os instantes de nossa existência. Deus, se conosco, Senhor, e que tenhamos a sabedoria de estar sempre contigo. Que assim seja. Então é isso. Muito obrigado, Sabrina. Foi ótimo mais uma Agradeço. vez, como sempre. Obrigada. Lucila, neste dia, vai estar lhe chamando outra vez. Para você estar aqui. Pega esses temas assim, bem assim, e pode trazer para aqui. Que o É uma povo maneira. quer saber, né? O que o povo quer Aqui a saber. gente gosta de Que o saber povo quer muito. saber, mas não quer saber. É mais Obrigada, ou eu que menos. agradeço. Valeu, querido. Abração aí em casa, no Tim, no meu Vou amigo sim. Vicente. Aí na semana que vem a gente combina alguma coisa, eu te mando mensagem. Tá bom, então. Tá bom? Beijão, obrigado. Tchau. Pessoal, Fica com obrigado. Deus. Tchau, Isabel. Obrigado a todos que estiveram aqui conosco. E vamos agora para o encerramento e ouvir Copacabana, com o meu queridíssimo amigo de grande consideração, meu amigo Roberto Nunes. Eu digo assim, mas não é para fazer inveja, porque eu tenho certeza que a essas alturas, todos nós que estamos sempre aqui nas domingueiras, todos nós somos grandes amigos do nosso amigo Roberto Nunes, que reside ali em Niterói, bem ali, bem pertinho daqui, né? A gente está no Rio Grande do Norte, ele está no Rio de Janeiro, ali é próximo um do outro, então o que vale é a gente estar juntos. Grande abraço, uma ótima semana para todo mundo e vamos viver sem inveja, mas com muita alegria.